Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho online que fazemos todas as terças-feiras pelo canal do YouTube do Centro Espírita Capitão Vendramini, da Instituição de Amparo Arca de Noé. Lembrando que na nossa instituição nós temos muitas atividades, como evangelização infantil, atendimento fraterno, passe de cura, reuniões públicas aos domingos das 19 às 20 horas. Antes de iniciarmos a mensagem de hoje, nós vamos fazer nossa oração inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, pedindo que nos ampare para mais uma semana, nos proteja, nos conforte, nos console, com muita luz e paz para todos os nossos irmãos aqui presentes, os irmãos ausentes e todos aqueles que sofrem na escuridão, na ignorância, na cama dos hospitais, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que a misericórdia de Deus derrame sobre todos eles. Pedimos então a permissão para dar início à mensagem de hoje, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e o publicano. É uma parábola contada por Jesus durante o seu ministério, durante a sua permanência na terra. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 8 a 14. Essa parábola fala sobre a oração, porque é a súplica do fariseu e do publicano. Então, súplica é uma forma da gente conversar com Deus, da gente orar a Deus. Então, hoje nós vamos conhecer a explicação, o significado e as lições que essa parábola nos traz, muito conhecida entre os cristãos. Para algumas pessoas que confiavam na justiça de Deus, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Então Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Essas pessoas se consideravam justas e por isso desprezavam os outros. Os outros, para essas pessoas, eles não eram justos. Apesar de ser um grupo indefinido, a maioria poderia ser constituída por fariseus. Grande parte dos fariseus rejeitava o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam o comportamento de Jesus descrito nessa parábola. Mas também havia algumas exceções, como Nicodemos e José de Arimateia, que conheceram Jesus, conviveram com ele e aprenderam muito com ele. A parábola do fariseu e do publicano sucede a uma outra parábola do Evangelho. Não dá para saber se Jesus contou a outra parábola, que é chamada do juiz iníquo. Todas as duas, elas enfatizam a justiça, a perseverança, enfatizam a oração.
a motivação e o comportamento correto ao orar. Por quê? A oração é uma forma da gente conversar com Deus. Então, quando a gente se dirige a Deus, nós temos que dirigir a Ele com sinceridade, com confiança e com fé. Agora nós vamos entender a parábola do fariseu e do publicano. Ela é constituída de duas partes, feita por dois homens com comportamentos diferentes, o fariseu e o publicano. Os fariseus consistiam em um partido religioso, radicalmente conservador. Eles se orgulhavam porque eles se achavam cumpridores das leis e das tradições. Eles achavam que eles eram os únicos que cumpriam as leis e as tradições da época. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu esses representantes, porque eles falavam uma coisa quando eles iam fazer oração, mas na hora de agir eles agiam de outra forma. Então, eles eram considerados, para Jesus, hipócritas. E era muito comum que os fariseus fossem ao templo para orar. E eles tinham fama de ser piedosos. Eles gostavam de exibir para as pessoas a condição deles, de religiosos, fazendo orações em lugares públicos, para as pessoas observarem, para as pessoas os verem orando e vendo que eles eram pessoas muito corretas. Já o publicano formava um grupo profissional da época que era empregado dos romanos. Mateus, discípulo de Jesus, foi um publicano. Eles exerciam a função de cobrar impostos e taxas alfandegárias. Os publicanos, eles eram desprezados pelos judeus. Mateus era um homem mal visto pelos judeus. Então, quando ele se tornou discípulo de Jesus, muitos discípulos olhavam para ele com um olhar diferente. Não aceitavam muito, porque ele tinha sido publicano. E pelos fariseus também, os publicanos eram desprezados. Eles eram traidores e corruptos, ou seja, o povo, os judeus e os fariseus consideravam os publicanos traidores e corruptos, porque eles trabalhavam para os romanos. E os romanos não eram pessoas bem vistas pelos judeus, porque traziam muito problema para eles. Diferente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas. Quando eles queriam orar, eles procuravam a área externa do templo, aonde tinham acesso por serem judeus. Foi exatamente isso que o publicano, nesta parábola, fez. O fariseu e o publicano estavam no templo, no mesmo tempo, e o mesmo objetivo deles era orar. O fariseu procurou um lugar de destaque, porque ele queria mostrar para o povo que ele estava ali orando. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Ele orava a Deus, aparentemente. Mas ele se dirigia a uma oração a si mesmo. Ele estava demonstrando ali que ele era perfeito, porque ele orava todos os dias, ele dava o dízimo, então ele estava querendo mostrar para Deus que ele era especial. Ele estava falando dele mesmo. Seus elogios eram dirigidos para ele mesmo. Em algum momento, ele confessou seus pecados e mostrou arrependimento? Não. Ele, contrário disso, o fariseu mostrava para Deus o quanto que ele era bom
e era privilegiado por Deus ter alguém como ele orando diante dele. Então ele estava mostrando ali vaidade excessiva, orgulho, soberba, prepotência, porque ele se achava melhor que todo mundo. O fariseu focava em se comparar com as outras pessoas, mas ele não fazia no sentido positivo, se comparando a homens íntegros, como Jó, profeta Elias, profeta Jeremias, o profeta Daniel e tantos outros. Não. Ele se comparava aos demais no sentido negativo. Ele afirmava não ser um ladrão, não ser um corrupto, não ser um adúltero. Quando ele viu o publicano orando, ele também colocou o publicano como um ser desprezível. Ele se vangloriava à custa da miséria alheia. Ou seja, ele apontava os defeitos das outras pessoas nas orações dele, se dizendo que ele era melhor que todas aquelas pessoas, que aquelas pessoas eram as erradas. Após se comparar com essas pessoas, ele começou a exibir os grandes feitos que ele tinha feito como cumpridor da lei. Ele queria mostrar que ele fazia mais do que a lei mandava. Dizia jejuar 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas 1 por ano. Instituiu a segunda-feira e a quinta-feira como dias de jejum. Então, provavelmente era disso que ele estava falando. Ele estava fazendo além do que a lei mostrava, para ele mostrar para Deus que ele era perfeito. Ele se orgulhava também de dizer que pagava o dízimo de tudo que possuía, até daquilo que não era exigido. Então ele era presunçoso nas suas intenções. Então olha quanto defeito o fariseu apresentava na hora de orar. Como que o publicano orava? A oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se colocou à distância, ele não queria ser visto, apenas desejava o perdão de Deus. Ele se considerava um pecador. Ele tinha vergonha dele mesmo. Ao invés de ele se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que ele se encontrava. Pediu misericórdia para Deus, porque ele se considerava pecador. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, que a ira de Deus, para eles, Deus era um ser que punia, fosse removido sobre ele e não sobre os outros. Ele queria só o perdão de Deus. Então, Jesus quis mostrar nessa parábola quem foi o publicano e quem foi o fariseu, na forma de orar, na maneira de orar. Então ele consegue concluir essa parábola com uma frase muito apropriada. Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então ele dizendo que todas as vezes que a gente agride uma pessoa com palavras, aponta os defeitos, sem a gente enxergar o nosso defeito, a nossa imperfeição, uma outra vez, uma outra oportunidade, tudo aquilo vai voltar para a gente. O homem se considerava justificado, voltou para casa como pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador, voltou para casa justificado. Ou seja, ele fez uma comparação entre o fariseu e o publicano, porque o fariseu era um homem orgulhoso, presunçoso, prepotente, e ele ia voltar numa outra oportunidade e ser humilhado e ser criticado. Já o publicano, que pediu perdão pelas suas imperfeições, ele ia ter a oportunidade de
ser tratado melhor. Essa parábola vem nos ensinar qual é a nossa atitude correta ao conversarmos com Deus, ao orarmos para Deus. A perseverança e a constância na oração. Orai e vigiai, Jesus já dizia. Nós temos que estar sempre conectados com a espiritualidade, reconhecendo que somos imperfeitos, que estamos trabalhando para melhorarmos, sem, de forma alguma, apontar os defeitos alheios. Temos que orar pedindo serenidade, sabedoria, perseverança, persistência na nossa caminhada para nos tornarmos seres melhores. Pedindo também que possamos ajudar, ter oportunidade de ajudar todos aqueles que necessitam. Então nós vamos refletir sobre algumas lições importantes que a parábola do fariseu e publicano nos ensina. Ensina que Deus perdoa erros e não o motivo de termos errados. O fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Então, ele achava que ele não precisava ser perdoado. Quando a gente não consegue reconhecer os nossos erros, isso é um sinal muito grave. Isso demonstra orgulho. A parábola do fariseu e do publicano ensina também que nós não precisamos impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus, se comparando às outras pessoas, que ele dava o dízimo, quanto ele era superior a elas. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas, mas ele se julgou inferior. O apóstolo Paulo também fez isso quando ele escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo reconhecia o quanto ele tinha errado antes de se tornar seguidor de Cristo. Uma outra lição da parábola ensina que a glória pertence somente a Deus. A oração pode representar as palavras que nós temos no coração. Uma outra lição ensina que a gente não deve ser vaidoso, a gente não deve ser presunçoso. Nos convida a fazer um importante autoexame, olhar para o nosso interior e ver o que eu ainda preciso melhorar. Então, a gente se enxerga na parábola do fariseu e do publicano. Deus mandou o seu filho, que nasceu numa manjedoura, um homem simples, humilde, e ele, durante todo o seu ministério, se mostrou uma pessoa simples e humilde. Então ele vem mostrar para a gente nessa parábola que nós não precisamos ficar impressionando Deus com pompas e circunstâncias, soprando aos quatro ventos, que temos fé, que somos isso, que somos aquilo. Deus conhece todas as nossas necessidades, sabe exatamente o que nós precisamos. Não coloca fardos em costas que não têm condições de carregar esses fardos. Então, quando orarmos a Deus, sejamos como o publicano, porém, não se denegrindo também a imagem, mas sim reconhecendo que ainda somos imperfeitos, mas podemos melhorar. Com fé, com persistência, com equilíbrio, procurando sempre fazer o melhor, procurando sempre fazer o bem para quem precisa, sem precisar ficar mostrando para todo mundo que estamos fazendo bem. Apenas fazer. Não podemos atingir diretamente a pessoa, façamos em oração, em pensamento, em bons sentimentos. Essa era a nossa mensagem de hoje, que essa parábola do fariseu e do publicano possa fazer a gente refletir quando formos orar, pedindo para que Deus
nos dê muita serenidade para aceitar as coisas que a gente não precisa, não pode, não consegue modificar. Coragem para modificar aquelas que nós temos capacidade e a sabedoria para fazer a diferença. Que todos tenham uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Que assim seja.